Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves. Estou aqui com mais um episódio para compartilhar com vocês. O objetivo desse nosso canal é esse: é trazer assuntos, temas relevantes para que você possa estar fazendo a sua reflexão, compartilhando com as pessoas que tu considera importante para que o determinado assunto também chegue a outras pessoas. Então, poder contar com você aqui, nos seguindo, curtindo, compartilhando, a gente só tem a agradecer. E o episódio de hoje vamos estar falando sobre experiências de clínica, ou melhor, aprendizados que eu tenho com os meus pacientes diariamente. Então, formada há mais de 23 anos. Por que há mais de 23 anos? Porque desde o meu estágio clínico, que foram 2 anos, eu já atuo em clínica diariamente e diretamente nesse período. Então a minha expertise é longa e eu garanto a vocês o quanto que eu aprendo todos os dias a ser uma melhor profissional, um ser humano melhor com os meus pacientes, em todas as idades, em todas as fases que eu atendo. E isso é tão gratificante que eu senti, necessidade de trazer isso registrado aqui no nosso canal, para compartilhar com vocês e para, quem sabe, alguns de vocês, pacientes que me seguem, poder estar vendo o quanto a troca sempre é mútua dentro de um processo terapêutico. Bom, então, eu atendo pacientes, crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos, e em cada fase a gente aprende com eles. E eu tenho muito orgulho, assim, de dizer o quanto estes aprendizados fazem com que eu me torne muito mais segura para trabalhar com eles no dia a dia, porque é uma escuta muito completa, não é uma escuta só para trazer a intervenção para o sujeito, mas para entender exatamente o processo, a fase que esse sujeito está vivendo, está passando naquele momento. Mas então, o que será que eu aprendo com as crianças que eu atendo? E olha que eu já atendi crianças bem pequenas, o meu paciente mais novo que eu tive nesse período de atendimento, como eu disse, mais de 23 anos, ele tinha 2 anos e 6 meses. Quando eu atendi ele, comecei a atender ele. Então, imagina isso, será que uma criança dessa idade ensina alguma coisa para um adulto formado em psicologia? Sim, né, gente, ensina muito, porém, o que eu digo sempre por aqui é: não basta só viver, a gente precisa prestar atenção em tudo aquilo que a gente traz e vivencia, experiencia no dia a dia da nossa vida. A gente precisa, refletir, interpretar, entender o porquê das coisas estão acontecendo na nossa ambiência. É assim que a gente vai evoluindo. E aí isso se dá o nome de aprendizado. Mas enfim, com as crianças eu aprendo a ter um humor criativo, porque a gente vai crescendo e vai esquecendo disso, né, gente, um humor criativo, um humor divertido. Aprendo também com as crianças a não perder a esperança, a ter sempre aquela certeza que tudo será melhor, que tudo será, mais feliz. E a esperança, essa emoção tem que estar presente. E também aprender a extravasar a emoção da alegria. Sabe aquilo assim, ó, mesmo que esteja numa situação delicada, que caiu, levanta, sorri, extravasa a alegria. Isso eu aprendo com as crianças. Com os adolescentes, eu aprendo a questionar, porque o adolescente precisa querer entender. Então, um adolescente que vive a sua fase muito conectado com o desenvolvimento dele, ele questiona. Ele quer entender o porquê dos nãos, o porquê dos sims, o porquê que tem que fazer tal coisa, o porquê que não pode fazer tal coisa.
Então eu aprendo a questionar, porque isso a gente também precisa fazer diariamente na nossa vida para entendermos melhor as situações. Com os adolescentes, eu também aprendo a acreditar em dias melhores, e é preciso ter, né. Então dentro da adolescência, a gente também avalia muito a desesperança. É aquilo que muitas vezes está patológico no adolescente e ele não enxerga dias melhores, ele não consegue ver um futuro. Então, quando eu vejo um adolescente buscando isso, eu digo: precisamos trazer para a nossa vida o tempo todo a certeza de dias melhores. E também aprendo com o adolescente que namorar é bom. Esta é a fase do aprendizado. É quando eu digo para eles: a partir dos 12 anos, tu já começa a enxergar o outro diferente e tu começa a sentir o desejo, a vontade de estar perto dessa pessoa e aquela vontade de namorar, de querer conhecer mais, e assim vai indo nessa adolescência. E quando eu falo adolescência, é importante eu dizer que aqui eu estou falando entre 13, 14 anos até os 23 anos, né, na adolescência. E o que que eu aprendo com os idosos? Os meus pacientes idosos sempre me trazem reflexões profundas. Uma delas é: a gente começa a envelhecer ou morrer quando a gente nasce. Ah, mas é a partir dos 30, dos 25 que a gente começa a envelhecer. Começa a aparecer o processo do envelhecimento através da nossa pele, do nosso cabelo, enfim, né, as nossas células começam realmente a estarem modificando o seu estado de vida, começa a envelhecer as células. Mas nós nascemos, já começamos a nossa caminhada para o envelhecimento. Também aprendo com os idosos que a vida é curta, é curta. Não interessa se a gente vai viver 80, 90, 100 anos, a gente vai aprendendo quando chega ali na velhice que poderia ser mais tempo da vida. Essa é uma reflexão que a gente tem que começar a carregar assim, ó, antes. Mas a gente aprende lá na velhice que para viver bem, para saber viver, nós temos que aprender a viver bem. E quem nos ensina isso, gente? Né? Pais e mães, a partir desse momento que vocês estão escutando isso, ensine o seu filho a viver bem, para poder envelhecer bem e principalmente para chegar na sua velhice. Né? Então, existe hoje pesquisas científicas, que não é o caso, não vamos trazer nada agora, mas só essa reflexão, que é um aprendizado que eu tenho com meus pacientes idosos. O que eu aprendo com meus pacientes casais? Que hoje, para ser um relacionamento duradouro, as pessoas envolvidas no relacionamento precisam estar inteiras, cada um na sua integridade, somando. Não pode vir ninguém para, como eu vou dizer, completar o outro. Quando tu vem a metade para completar o outro, a outra metade, isso vai ter um tempo, vai ter um prazo que vai acabar fazendo com que tu cobre do outro a tua metade. Então, 2 inteiros. O que eu aprendo mais com os casais? Que o principal sentimento que tem que estar sendo alimentado diariamente não é o amor, é a admiração. A admiração é como se fosse o fermento para que os outros sentimentos pudessem se manter ativos no relacionamento, como o desejo, a atração, a paixão e o amor. E com os casais também aprendo que sonhos em comum conseguem manter uma conexão, conseguem manter uma sintonia, e que isso sim podemos chamar de casal. Né? Diferente disso, onde não tem sintonia, onde não tem conexão, são duas pessoas resolvendo alguns problemas juntos. Às vezes resolve bem uma área determinada, como financeira, às vezes resolve bem uma área determinada, como aquisições de bens, enfim, assim vai indo. Ou socialmente, né, aparentemente, aquele casal. Mas casal de verdade é conexão e sintonia. O que eu aprendo com os homens, meus pacientes homens? Que é difícil a paternidade. E esse é um assunto que a gente pode trazer um vídeo só para falar disso. É muito difícil a paternidade para os homens
admitir e vivenciarem com naturalidade no dia a dia. Isso é fato. Aprendo também com os homens o quanto que o sexo é necessário. Então, dentro da própria formação, a gente precisa estudar mais sobre isso para poder ajudar os nossos pacientes. E eu busquei uma psicoterapia sexual, uma formação em psicoterapia sexual, justamente para poder ajudar os meus pacientes a entenderem em cada fase da sua vida como viver a sua sexualidade. Mas sim, a sexualidade é necessário para homens e para mulheres. Também aprendo com os homens que eles realmente querem ser perdoados quando eles cometem uma falha, uma infidelidade. Mas quando eles são traídos, eles não querem perdoar. Eles decidem muito rapidamente, muito racionalmente que terminou. São raros homens que param para pensar, pensam se vão dar uma chance, perdoar, enfim, tentar um recomeço. Com as mulheres, o que eu aprendo? Que a maternidade gera muito sofrimento. A maternidade não é só amorzinho. A maternidade é um ensinamento de vida. Não é só dizer, eu sou mulher, eu posso ser mãe a hora que eu quiser e tá tudo certo. Não. Eu digo para você que não é mãe ainda. Se prepare para ser mãe, porque a maternidade gera muito sofrimento para a vida toda. Gera prazer, gera alegria, mas gera sofrimento. Sofrimento em cima de emoções negativas. Também aprendo com as mulheres que uma mulher bem resolvida exige muito autoconhecimento. Para uma mulher ser bem resolvida, ela tem que se conhecer profundamente, saber ter uma autogestão em todas as áreas da sua vida. Aí tu pode dizer que eu sou bem resolvida. E também aprendo com as mulheres que os filhos crescem, quem é mãe, né, mulher, mãe, mas precisam sempre estar por perto no sentido da atenção. Mesmo que eles cresçam, eles vão estar sempre precisando de uma atenção. E também aprendo com as mães mulheres que a maior dor de uma mãe é a perda de um filho. Então, essas são reflexões assim deste nosso episódio de hoje, trazendo para vocês entenderem a partir da minha vivência em clínica, reflexões para a vida de vocês. Qual fase? Diz aí, ó, escreve aqui embaixo. Qual fase que você está vivendo agora? Qual fase que você está curtindo a sua vida? Está aí criança, adolescente, adulto jovem, idosos, né? Adultos podendo viver a sua vida com plenitude? Então, gratidão por estar aqui conosco nesse canal. Compartilhe e até o nosso próximo episódio.